Olá pessoal, mais uma vez por aqui. Eu sou o Tom Silva, sou psicoterapeuta, sou orientador dos cursos da Morpos e também idealizador deste canal que leva o nome de Quântico Consciencial, que traz o nome do nosso conceito aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa condição planetária, a essa condição que estamos aqui nesse momento manifestados, né, tá? Em relação à nossa própria existência. Hoje nós vamos identificar, então, quando a gente fala, né, nós classificamos aqui, o próprio professor Darcio Cavallini, lá, já identificou as nossas condições planetárias, né? Essa condição que cada um temos de personificação nossa aqui, ou de individualização nossa aqui, e nesse sentido, então, nós temos uma divisão ali entre condição planetária, ou seja, planeta um, 2, 3, 4, 5 e 6. E é isso que nós vamos ver, essas seis pontuações que foram feitas aí já lá na terapia quantiônica e em outras terapias também. Essa condição, na verdade, essa representação, ela é milenar, embora alguns seres que nós vamos identificar aqui e falar chegaram um pouco depois, né? Mas é uma condição já de representação da condição planetária que nós estamos aqui. Quando nós falamos, então, de condição planetária um, que nós chamamos de planeta um, é aquela personalidade ou aquela pessoa que está aqui, que ela ainda é perversa, né? Que ela ainda mata sem escrúpulos, ou seja, é aquela pessoa que ainda vive, né, no tempo das cavernas, vamos dizer assim, ou bem primitivo mesmo, é o primitivo da nossa origem, né? Então tem condições, tem pessoas aqui no nosso planeta que ainda está nessa condição. Então, nós temos que ter relevância e identificar isso para poder auxiliar essas pessoas a passar de nível, né? Ou seja, a ter a sua ascensão planetária, a sua ascensão consciencial ou a sua própria evolução, né? Ajudar ela nessa evolução. Esse é um dos sentidos que nós estamos aqui nessa contribuição da humanidade. Nós temos aí a condição planetária 2, né? Que é aquela pessoa que ela não é mais perversa, né, como um todo, ou seja, ela não comete aí certas coisas, né, inclusive essa aí do homicídio, vamos dizer assim, mas que ela contrata alguém para fazer isso para ela, né? Então ele é como se fosse assim um caçador, né? Ele caça, vê a presa, mas ele não põe a mão na presa, ele paga até, né, outro para fazer aquilo para ele, né? Então, essa é uma condição planetária ainda bem primitiva, mas que já é um pouquinho melhor do que aquela primeira, né? E aquele sim, então ele é muito perverso. Aí, depois dessa, nós temos aí a nossa condição planetária 3, que é o planeta 3, que está muito ligado aí com as paixões ainda, né? A famosa lei de Gerson, né? A pessoa precisa se dar bem, ou seja, aquela questão, né, de puxar o tapete dos outros, está muito ligado ainda com essa condição nossa, materialista, mecanicista, enfim, que nós sempre falamos aqui, e a pessoa dá mais valor, então, para o mundo material, para ter as coisas aqui nesse tempo que nós estamos, inclusive o dinheiro, né? Não vê o dinheiro como uma energia de troca, mas como um poder, um empoderamento ali, uma forma de poder, né, para ter as coisas. Então, é uma pessoa que não vive a plenitude, mas que já é um pouquinho melhor do que os dois primeiros, né? Tá? Mas é uma condição ainda, digamos, primitiva ainda. Depois nós temos aí a condição planetária 4, que é uma condição já bem melhor, é um avanço puro mesmo, um salto aí quântico, vamos dizer assim, nesta condição a qual nós estamos aqui, que o planeta 4 então, é a pessoa que tem compreensão ou total compreensão das leis universais, ou seja, ela tem a compreensão, embora ela não cumpre todas as leis universais, mas ela já tem essa compreensão e ela se utiliza sempre. Sabe aquele questão de, eu vou pensar duas vezes antes de fazer uma coisa, antes de cometer algum erro, ou cometer alguma coisa contra uma pessoa, ela já leva em consideração o amor ao próximo e o amor ao meu semelhante, esse amor incondicional de equilíbrio, de harmonia, de ajuste aí nos nossos campos, em relação aos tratamentos que ela dá
tratativa, né, ali, do relacionamento que tem com as outras pessoas, com os outros seres e até com as situações que é apresentada a ela. Então, ela já conhece as leis universais. Nós temos aí a condição planetária 5, muito bem colocada pelo professor Darcy Cavallini, à época aí, que é a identificação, então, das crianças ou dos seres índigos, né? Embora nós falamos de crianças índigos ou crianças aí da nova era, nós temos que compreender que esses seres da nova era eles já estavam presentes aqui há muitos anos. Aliás, há mais de um século, né? Nós temos registros aí de índigos, desde a década lá de 1900, antes de 1900, já tem essa condição planetária. Esses são seres da nova era, com missões específicas de contribuir com a humanidade. É aquela condição a qual nós nos colocamos para contribuir realmente com o planeta como um todo, e muitas dessas pessoas que são identificadas, então, como índigo, são terapeutas, né? São contribuintes aí da humanidade para esse equilíbrio, para esse ajuste, para essa harmonia dos campos aí dos assistidos, muitos se tornam, né? Essas profissões, né, que colaboram muito com a humanidade, quem está muito nessas profissões, e dentre elas, né, as terapias holísticas também, para contribuir com a humanidade. Quando a pessoa tem essa percepção e essa compreensão que é isso, então ela está ali cumprindo o seu programa de vida em relação a contribuir com a humanidade. Depois nós temos aí a condição planetária, ou o planeta 6, que é a identificação aí dos cristalinos, vamos dizer assim, dos cristais, seres da nova era. Esses seres da nova era cristais são aqueles aí que detêm muita informação, mas que muitas vezes eles se trincam, né? Durante esse processo. Vocês estão acompanhando aí como que está a humanidade, então temos falado muito das crianças cristais, mas que muitos também. Então, essa condição do índigo, o índigo veio, né, para preparar essa movimentação e até cuidar, né, desses cristais para não se trincarem, né, que nem eu sempre falo aqui, para ter uma condição melhor de contribuir com a humanidade. Então, são missões semelhantes aí, condições semelhantes planetárias do índigo e do cristal em relação a contribuir com a humanidade. São condições diferentes, mas que são semelhantes e se integram, integram, né, entre si para contribuir com a humanidade. Ok? Então, essas são as condições planetárias que nós identificamos aqui. Nós temos algumas curiosidades, né? Essa palavra índico, ela foi utilizada primeiro, né, por um casal aí americano, né? Nos tempos atuais, eu estou dizendo, né, mas já era essa condição planetária lá atrás, em muitos estudos que já foram feitos, mas que foi utilizado até de forma científica, vamos colocar assim, que é a tonalidade das auras, né? Esse apresentava, então, uma tonalidade índigo, ou seja, essa cor índiga nas auras. Nós sabemos que existem outras cores nas auras, né, das pessoas, como os dourados, cristais, violetas, etc. São seres, então, com missões específicas, de acordo com o seu temperamento, padrão vibratório, os conhecimentos que traz, né, de outros tempos. E, geralmente, é que eu disse, né, são ensinadores, são empreendedores, são divulgadores, são encantadores, são descobridores, enfim, é aquela missão que transforma o planeta mesmo. Na mesa panteônica, todos os seres da nova era são praticamente todos que vêm a ser utilizar, né, da terapia quantiônica, ou desse mundo quântico, né, espiritualidade quântica na essência, essas pessoas que se despertam a isso, na sua maioria, têm a condição planetária 6, 5 e 6, ou seja, índigos e cristais, embora pode ter também de outras condições, mas a maioria são dessas condições. Bom, esperamos aí ter colaborado mais uma vez. Essa, então, é a resposta das perguntas que nos fazem aqui.
para ver então essas condições planetárias ou planeta a que a pessoa pertence, que não vamos confundir isso com o planeta de onde ela veio, tá? Que não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da condição planetária a qual nós nos encontramos nesse momento aqui, nessa nossa estada. Bom, se você gosta desse assunto, inscreva-se no nosso canal. Se isso faz sentido para você, né? Ative o sininho para ser lembrado. Curta o nosso canal também, o nosso vídeo. E precisando, né? Sentindo a necessidade aí, entre em contato conosco. E gratidão e até uma próxima oportunidade.